Ora, bem-vindos a Brasmos Madeiras. Aqui você sonha e nós realizamos. São mais de 10 anos em Moçambique fabricando portas externas, portas internas, pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Você sabia que aqui no Salão de Cabeleireiro e Boutique Visual você pode economizar tempo? Pois é, marque conosco pedicure, manicure, make-up, tranças, penteados, personalização, simulação de próteses e muito mais. Dispomos também de acessórios, roupas e calçados para todo tipo de ocasião. Claro, e sem deixar de lado o conforto e o bom gosto. Estamos localizados no Jardim da Machava, próximo ao Estádio da Machava. Contacte-nos através do 84 87 25 24 183. Salão Visual, onde reside a simplicidade e o bom gosto. Como é que é, Bruce? Eu sou Sheikh Al Chase e este é o To Bruce Podcast. Só quero dizer que estaremos juntos todas as quintas às 18h30 aqui na Song Live. Se buzinarmos duas vezes não saís, tu assistas a manifestação. Doku yoko kumani wasa tungata isi ndoku jwela da manifestação. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si três temas de interesse social que serão analisados aqui pelo meu painel de luz. Hoje vamos olhar em primeiro para a questão que tem a ver com a disputa de capelas que prevalece na Igreja Velha Apostólica de Moçambique. Este é o primeiro tema que vai merecer aqui a análise do meu painel. E de seguida vamos olhar para a questão das eleições distritais, estas que a Constituição da República prevê que sejam realizadas em 2024. Entretanto, há aqui um posicionamento recente por parte da sociedade civil, também de algumas confissões religiosas e políticos que entendem que o país não dispõe de condições para a realização do escrutínio em 2024. Este é o segundo ponto. E, por último, vamos olhar para a questão das viagens para a África do Sul, que continuam a trazer aqui alguma preocupação por parte dos viajantes, e o consulado moçambicano na vizinha África do Sul recomenda viagens apenas de extrema urgência por causa dos assaltos e de outras situações que têm vindo a acontecer no troço ou nas zonas fronteiriças para a África do Sul. Este é o terceiro ponto que vai merecer aqui a análise do meu painel de luz. Sem mais, vou já saudar aqui o meu primeiro convidado. Começo por ti, João André. Boa tarde, bem-vindo. E é oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Boa tarde aos colegas, boa tarde ao moderador, boa tarde a todos que estão lá em casa. Deixar aqui dois pontos prévios. Primeiro, congratular o governo
pela luta que tem desempenhado em Cabo Delgado e a luta em promover aquilo que é o desenvolvimento social de Cabo Delgado, mas deixar aqui um ponto de vista, porque é necessário perceber-se que esse desenvolvimento, essa tentativa governamental de fazer com que Cabo Delgado tenha mais empregos e tal, não pode ser só em Cabo Delgado, mas em outras partes do país, pois as causas do conflito em Cabo Delgado são sociais e eu acho que a maior parte da população está a par disso e acredito que isso pode desempenhar aquilo que é criar uma certa fissura na altura em que, por exemplo, a maior parte dos jovens perceberem que em Cabo Delgado há mais apoio para aquilo que é o desenvolvimento social, uma discriminação, não é? A tentar evitar uma discriminação que acontecia no norte, agora pode-se criar uma certa discriminação a nível da cidade de Maputo e no centro e no sul no geral. Então há necessidade do governo implementar essas políticas não só em Cabo Delgado, mas em todo o aparato do Estado, né? a nível nacional. O segundo ponto prévio tem a ver com o segundo ponto prévio tem a ver com está mesmo com um branco. Vou seguir já com a doutora Laisa Mazzini. Bem-vinda, doutora, e é oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Painel, boa tarde. Boa tarde aos caros telespectadores que nos acompanham nesta hora. Como ponto prévio, eu escolhi a situação das valas de drenagem no município da Matola. Concretamente, falo da Vala da Liberdade e da Vala da Machava, que é parte da Mafurreira. São obras que estão paradas há muito tempo, criando escombros e dificuldades de locomoção para os próprios munícipes. Eu penso que é um assunto de todos já conhecido, por todos conhecido, é um assunto que já arrola há anos. Penso que seja um assunto de extrema importância, por isso que escolhi, para que o governo veja o que é possível fazer para eliminar os buracos que eles ficaram a deixar no município da Matola, nos bairros da Liberdade e da Machava. Penso que há uma necessidade de se terminar aquelas obras e entregar, porque o prazo de entrega já passou, já deviam ter sido entregues há muito tempo e, no entanto, as obras continuam lá. Os munícipes sofrem. Eu apelo a todos os munícipes da Matola para que fiquem atentos e despertem para o que é que está a acontecer com o município da Matola. Peço que façam uma escolha acertada, uma escolha consciente daquilo que nós queremos para o nosso futuro e para a nossa Matola. Obrigado. Obrigado. Sigo por último com o Dr. Camilo. Boa tarde, bem-vindo. E eu oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Muito boa tarde. Boa tarde, caros telespectadores. Boa tarde, meus colegas de painel. Eu trago como ponto prévio em jeito de insistência é a questão da greve dos médicos, que já foi anunciada e que parece ainda não encontrou um consenso para esta classe, que ameaça que a partir da manhã uma pré-greve, não é? E eu acho que o governo tem que estar sempre um pé à frente em relação a estas questões, estas e outras questões, não é? Nunca se deixar ultrapassar para correr atrás de prejuízo. Então, mais uma vez, apelo ao governo para que parta para o diálogo, mesmo que não encontremos soluções, palpáveis para a resolução dos problemas, mas que pelo menos paute pelo diálogo e não venha haver queixas de várias classes que há falta de diálogo por parte do governo. Então é mais uma vez apelo ao governo e todas as instituições de Estado para que comuniquem mais, para que não haja, problemas de comunicação e que o próprio governo não seja ultrapassado por problemas que possam acontecer. Obrigado. É momento, sim, de olharmos para o nosso primeiro tema. Eu começo por ti, João André. Acredito que já recuperou aqui o branco
que estava a registrar-se na sua memória. Como é que olha para esta situação da Igreja Veiga Apostólica, onde os crentes vamos lá, os crentes e também o ex-líder Jaime Maikombe, que continuam nesta disputa de capelas, que continuam nessa disputa pelo poder? Primeiro pedir desculpas pelo branco, não é? Voltando mais para o ponto prévio. O segundo ponto prévio tem a ver com as cobranças ilícitas do governo para o patrocínio daquilo que é a campanha eleitoral que tem acontecido, se a memória não me falha, em Tete, Moatize, em que os agentes do Estado são cobrados de forma forçada aquilo que é um valor no intervalo de 2 a 10 mil meticais para promover aquilo que é a campanha política do partido no poder, não é? Dizer que é uma ação muito ofensiva, não é? Para aqueles que estão no aparato do Estado, pois ninguém é obrigado a participar em questões políticas. Indo diretamente para a questão atual, dizer que, sob o ponto de vista religioso, esse não devia ter chegado até esse nível. O senhor Matrombi, na idade em que ele está, no nível em que ele está, não é? Depois da vivência que ele já teve, não havia necessidade de chegar a esse ponto. Se se acompanha a história, percebe-se que ele estava para ter reforma, faltavam 2 meses ou 3. Tinha que eleger um sucessor. Eu não percebo, nesse intervalo, o que levou com que ele não tivesse ficado, ou a igreja não quisesse que ele elegesse um sucessor. Eu acredito que mesmo os opositores dele não teriam tanta matéria para fazer com que ele não elegesse. Então, segundo a entrevista que ele tem dado, segundo aquilo que vai sendo relatado, eu percebo um conflito, ou talvez já uma tentativa de o Matlombi não sair do poder, porque se faltavam 3 meses para ter reforma, porque eu, como opositor, iria querer bani-lo, fazer com que ele não tivesse a reforma? Se ele já estava na fase latente para entrar numa reforma. Segundo a história que ele conta, é que nesses 3 meses foram lá mandadas cartas para a África do Sul a dizer que eles têm problema de cabeça como ele diz, né, problemas psicológicos e tanto. E que haviam cartas que estavam sendo mandadas para ele sair do poder. Eu não percebo. Por que ele luta tanto para manter-se no poder? Já passou o tempo da reforma. Por que ele não fica em casa? E também há um aspecto muito importante que nós temos que perceber a nível nacional, que por vezes podemos dizer que o governo não pode gerir, mas tem que gerir essa situação. O ópio religioso a nível nacional. Essa luta, primeiro, não foi uma luta de televisão. Digamos, pode ter, para ser mais ousado, foi uma luta de macumbaria. Não se conseguiram entre eles, os opositores, chegou à televisão e agora ele volta depois de 8 meses que reivindicar o mesmo poder, que ele já devia estar em reforma. Eu não percebo. Ele tem uma nova capela em Gaza. Que autonomia ele tem de abrir uma nova capela? Eu não entendo nada de regulamento religioso dentro da própria igreja, mas eu não vejo motivo da continuação dele naquele aparato, porque ele já estava para entrar na reforma. O que tem na reforma nestes 3 meses? O que ele iria ganhar? E também nós temos que perceber, uma religião não pode dizer que a uma dada altura, em dada função, você não pode trabalhar, não pode ter emprego, não pode ter empresa e tanto. Como é que alguém vai sobreviver? Então, as acusações são as seguintes: questões sexuais, crime, fraudes financeiros, macumbaria, digamos, curandeirismo. E isso é o que tem acontecido a nível nacional. São nossos avós que ensinaram a nova população jovem, que aparece como apóstolo hoje em dia. Vende fé a barato, o Estado propicia e proporcionou essa situação social, essa camada social, para que a gente refugiasse em questões de fé. Como não temos base econômica, só podemos ir na fé, tudo resolvemos na base da fé. Mas o Estado tem controle, porque se não formos a ver a propagação das igrejas, foram pessoas como ele que ensinou aos jovens de que para manter-se no poder é preciso tomar um banho, é preciso levar uma coisa consigo para que as pessoas te respeitem. Por essa razão, em cada esquina há sempre uma igreja. E não é uma igreja que faz barulho. Vocês não dormem de noite, porque todo mundo está a manifestar ali e tanto. Então, ele deveria se abster. Já está na reforma. Deixa o poder. João André está a querer dizer que a questão da proliferação de seitas religiosas, de igrejas, tem mesmo, ou está ligada à falta de emprego? Exato. O que acontece? O ser humano sempre busca soluções. Qualquer espécie de animal, qualquer ser vivo, busca a solução. A primeira solução é o emprego, nós não encontramos. Em seguida, o país abre as portas para o ópio religioso. Nós temos essa opção. Eu vou para o pastor,
ele vai me dar opção, eu vou ter emprego. Porque o que acontece é isso. A maior parte das pessoas que vão para lá tem problemas espirituais. Nós estamos em África, isso é geral, acontece. Então alguém vai levar um demônio mais bom em relação àqueles, chega e engana a população. Nós, por falta de emprego, porque a maior parte dos jovens que vão nessas igrejas é porque não trabalham. A maior parte dos jovens que hoje são apóstolos, não são apóstolos de verdade. É questão de fome. Se fores a reparar, na Europa, por exemplo, em que as questões básicas estão eliminadas, não há esse tipo de proliferação. E o mais incrível, o mais inaceitável nessas religiões, não incitam a população a desempenhar um bom papel na sociedade. Eu tive colegas que podiam não estudar, fazer jejum para passar no teste. Eu perguntava ao colega, é justo eu passo toda a noite a estudar, você só faz jejum e vai passar no teste? Então, a religião agora nem está a ensinar conforme deveria ensinar. A religião sempre foi um instrumento de política para a consciencialização, aquilo que é questão moral. É mais fácil cooptar alguém do ponto de vista religioso do que político. Por isso, se formos a ver, as pessoas têm mais seguidores, são pastores, apóstolos, do que políticos. Então, há essa necessidade do governo intervir. Porque vamos lá ver o nível de proliferação. São os matombes que nos ensinaram a tomar esse tipo de atitudes. Ali a luta é de macumbaria ali, só não vai aparecer porque não temos provas. Eu não tenho provas, mas ali a primeira luta foi de macumbaria. Ele está numa idade avançada, por que não reforma? O que ganhava na igreja? Porque segundo ele, teve de deixar as empresas, o barco que tinha, tudo para se dedicar a Deus. Terminou, não sei se termina o papel, o trabalho para quem se dedica a Deus, terminou, e por que não sai do poder? Está a discutir com alguém que está numa outra província. Disse que mandou mensagem a dizer que tem problemas de psicológico. Mas olha os crimes em que ele está a ser acusado. E nós sabemos na sociedade que isso acontece. Nós sabemos, os filhos, os netos, a família, às vezes, esses que são apóstolos, os filhos, os netos, estão a passar todo mal por tudo que eles foram levando para poder conseguir se manter no poder. E nós aprendemos com eles, como pai, como avô. E nós chegamos hoje em dia, abrimos uma igreja, não conseguiu um emprego, sou licenciado, não conseguiu um emprego, vou abrir uma igreja e pregar a palavra, no final dizer, vamos tirar o dinheiro do dízimo e vamos tirar. E os jovens, assim sucessivamente, a gente vai andar. Não sei se é política governamental ou é falta de estratégia governamental, porque ele tem que olhar. A China praticamente foi dizimada pelo ópio. Por isso que eu digo, é o ópio religioso. Não é o ópio aquele que nós tínhamos na China, é o ópio religioso. A sociedade atual, muitos jovens, você encontra um jovem, está andando na rua, está a caminhar, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não, o jovem não está na mente, não está a pensar, eu tenho que estudar para o teste. Eu tenho que procurar um meio alternativo para sobressair na vida. Não é esse o objetivo atual. Então, eu acredito que ele, como um exemplo, não devia aparecer na mídia a disputar um poder que, segundo ele, já deveria ter abstecido desse tal poder. Muito obrigado, João André. A doutora Laisa, eu consigo agora a sua análise em torno desta situação. Muito bem, vou pedir para que o João André empreste o microfone. Este precisa de uma assistência técnica. Sim, doutora, pode. Sim. Obrigada. Dizia que eu sou cristã, então eu procuro tomar um bocadinho de cuidado com alguns conceitos, alguns temas e alguns, como é que eu posso dizer, alguns pronunciamentos com relação à igreja ou à palavra de Deus no geral. O que eu posso dizer com relação a isto, a este assunto da Igreja Velha Apostólica, é que há uma necessidade de intervenção do governo. O nosso Estado é um Estado laico, nós sabemos todos disso, mas há uma necessidade do governo intervir quando há uma tendência de sair daquele que são os caris, da própria Constituição ou daquilo que são as regras e normas de convivência. Para mim, a Igreja Velha Apostólica, ela se perdeu. Eu não diria que os jovens estão na igreja porque não têm emprego, porque os jovens estão a se perder, estão a esconder-se atrás da igreja para arranjar emprego. Eu diria que o que está a acontecer com a proliferação das igrejas é a dificuldade
que os jovens estão a ter de ouvir a palavra de Deus. A dificuldade que eles estão a ter de ouvir aquela que é a voz de Deus. Porque o meu colega aqui do painel chega a dizer que agora os jovens saem e vão abrir igrejas. E é o que está a acontecer. Mas não é essa a vontade de Deus para a nossa igreja aqui na terra. Não é essa a vontade de Deus. Daí a necessidade de cada jovem, cada pessoa que tenha um chamado de Deus, primeiro procurar entender qual é o chamado que Deus tem para mim. Porque nós todos temos o nosso chamado aqui na terra. Nem todos fomos chamados para homens de Deus, nem todos fomos chamados para políticos, nem todos fomos chamados para médico. Mas aí está, o jovem de hoje não consegue se localizar nesta sociedade. Procurar saber para que motivo eu estou aqui na terra, para que é que Deus me trouxe à terra. Então este é que é o pequeno desvio que nós estamos a ter nas igrejas. E a necessidade de se separar o homem da igreja. Porque existe a igreja, mas existe o homem. O que está a acontecer na igreja velha apostólica não é questão da igreja só, é questão do homem. Então, quando a questão é o homem, há que se impor a lei. Depois a gente passa para o assunto da igreja. Mas quando são dois assuntos incorporados num só, a gente acaba tendo dificuldade de separar e de resolver cada um dos problemas. Na verdade, na situação do Matombe, o governo tem que intervir. O governo já interviu diversas vezes e desta vez, quando da última situação, o Tribunal Judicial, neste caso da província de Maputo, ordenou que esses templos que estavam sob controle do apóstolo Matombe fossem devolvidos à liderança legal da igreja. E por que é que ainda não está a acontecer assim? Quando não está a acontecer assim, qual é o caminho que nós devemos seguir? Porque aí está, nós não podemos só. A lei existe para ser cumprida, não é assim? Se não está a ser cumprida, qual é o próximo passo a seguir? Porque nós estamos aqui a ir e vir, mas a situação é uma pessoa. É uma pessoa. Nós acabamos, às vezes, atacando a igreja, caindo em cima da igreja, mas quando a questão aqui é uma pessoa. Nós temos a situação financeira das igrejas, igual estava a falar aqui o meu colega do painel, que ultimamente nós estamos a confundir o papel da igreja na sociedade. A igreja na sociedade vem para auxiliar no crescimento espiritual do povo, para auxiliar no crescimento espiritual do homem, não no crescimento financeiro. Mas, de certa forma, o homem, não Deus, nem a igreja, o homem começa a confundir estes papéis por necessidades do próprio estômago, por dificuldade de ouvir a voz de Deus. Para que Deus te chamou? Há situações em que Deus te chama para pastor, mas ele não plasma que tem que deixar o emprego, o pastor não tem que estudar, o pastor não tem que ter vida própria. Não são todos os casos. Há chamados e chamados no mundo cristão. Há chamados e chamados no mundo religioso, no mundo espiritual. Daí a dificuldade de nós percebermos qual é o nosso chamado. Porque se nós não descobrirmos qual é o nosso chamado, nós vamos nos perder. Nós vamos sair daquilo que é a vontade de Deus e vamos começar a cumprir a vontade do homem. Nós temos que separar o homem da igreja. O homem, ele tem que estar próximo da igreja, ele tem que procurar aproximar-se o mais próximo possível de Deus. E a única forma de se aproximar de Deus é ouvindo a sua voz. Se a gente não ouve a voz de Deus, a gente não obedece à voz de Deus. E se a gente não obedece à voz de Deus, a gente não está a cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou. Então, qual é o resultado? É este que a gente vê na Igreja Velha Apostólica, disputa de poder. Se o homem sabe que o chamado dele é um chamado genuíno, é um chamado de Deus, por que ele tem que lutar para afanar o poder? Se ele sabe que é de Deus, quando algo vem de Deus, irmão, ninguém tira. Eu posso te tirar da apostólica, te mandar para outro lugar, te colocar num outro país. Mas se é chamado de Deus, nós costumamos dizer que quando é Deus que chama, ele dá provisão. Se a pessoa não garante que saindo dali haverá provisão para ele fora, significa que ele não tem certeza que aquele chamado é de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Laisa, doutor Camilo.
Qual é a sua análise em torno desta insistência de poder que prevalece na Igreja Veiga Apostólica? Bom, eu não conheço muito a natureza desta igreja, mas eu primeiro ia falar, ia ver esta questão desta disputa de poderes, a falta de liderança na própria igreja, para poder organizar ou, digamos, por fim a este conflito, uma falta de liderança. Segundo, os crentes, e isto é visto não só na igreja, esta velha apostólica, mas em todas as igrejas, digamos, estas igrejas que surgem agora, são protestantes, né? As pessoas seguem, os crentes neste caso seguem pessoas. E quando isto acontece, em que tu segues pessoas, o resultado é este. Porque se esta questão da igreja velha apostólica fosse, os crentes tivessem esta questão de fé, de crença na igreja propriamente dito, como está-se a falar aqui, em Deus, não haviam de seguir a pessoa de, por mais que abrisse uma, duas, três outras igrejas, as pessoas não iam segui-lo porque a questão está, não é na pessoa, é efetivamente naquilo que nós queremos. Eu sou muçulmano e para mim estar a falar disto até é complicado porque nós não seguimos pessoas, não é? Nós temos 5 orações por dia e onde a gente ouve aquilo que a gente chama o azan, que é o chamamento para o culto, como vocês dizem, mas nós chamamos de namaz. Se tiver uma igreja perto, tu entras, não interessa quem está lá dentro, não é? E tu vais fazer a tua oração, sais e vais a tua vida. Então, quando alguém segue pessoas, eu acho, pelo estudo, eu fiz um estudo na questão da... Foi parte da minha defesa na faculdade, que é esta questão mesmo da influência no psíquico das pessoas, tanto no curandeirismo como nessas igrejas, em que as pessoas são apanhadas por aquilo que são mais fracas, não é? Estas igrejas acabam por encontrar todos os problemas que uma sociedade tem. Eles vão falando desses problemas da sociedade. Se tu tens problemas de relacionamento, se tens problemas de conflitos familiares, se tens problemas de emprego, se tens problemas espirituais, elas vão falando nisto e acabam por tocar as pessoas. E as pessoas vão para esta igreja acreditando que vão encontrar. Eu a dado momento, eu fiz um questionamento quando um dos pastores, não vou mencionar igrejas para não ferir suscetibilidade, quer dizer, um desses pastores, quando chama, primeiro tem um envelope, em que tu fazes um propósito. 2, manda-te pôr o envelope no... Não sei como é que... Mas muito bem, ilustre Camilo. Só para dizer como é que a coisa funciona na cabeça das pessoas. Por Mas isso eu estou a dar esse exemplo. olhando para este caso concreto da Igreja Veiga Apostólica, esta insistência do apóstolo Macomb, neste caso, vamos lá, desafiar aquilo que são as autoridades judiciais, o que estaria talvez por detrás disto? É exatamente isto, é a busca, quer dizer, a pessoa não consegue largar o osso. Quando a gente prova o poder, é difícil. Eu estive a ouvir a dissertação aqui do colega que diz que o Macomb, neste caso, é pastor, né? Deixou tudo aquilo que ele fazia, rendia dinheiro, né? para sustentar e partiu para esta, digamos, para mim, já vou chamar de aventura, porque hoje já é uma aventura, não é? Quando a pessoa insiste neste quesito, é porque já é uma aventura. Então, quando ele parte para esta aventura de pregar, achou que aquilo é um emprego. Hoje, como é que ele vai se sustentar? Ele tem que encontrar um motivo.
uma razão para se manter vivo, para alimentar a barriga dele. Ele acha que tem que abrir uma igreja. E as pessoas são culpadas porque as pessoas seguem a pessoa. Todo mundo. Nós somos vazios espiritualmente. E isto é muito por culpa daquilo que a nossa sociedade passou. Acaba por criar um vazio espiritual dentro de nós. Por isso é que há pessoas que saltam de igreja para igreja. Agora, eu não sei o que é que as pessoas buscam neste caso. E é o que está a acontecer com este, digamos, entre aspas, líder religioso. Porque ele podia continuar na igreja como um crente. E se calhar até pelo estatuto que teve, podia ter, se calhar, um lugar privilegiado, se calhar até um salário, não sei. Eu não sei como é que funciona a igreja propriamente dita, mas por isso é que eu falo de falta de liderança, porque se houvesse uma liderança nesta igreja, se calhar já teria posto fim a isto, dando um estatuto a este pastor, pelo trabalho que foi fazendo ao longo destes anos na igreja, e de certeza absoluta que em alguns cultos ele teria a oportunidade de continuar a pregar e se calhar as pessoas já lhe olhavam com outra forma, com outros olhos. Hoje, eu não sei de que forma é que aqueles crentes que não lhe seguem, como olham, mas pelas entrevistas que eu fui vendo e lendo, as pessoas já nem têm consideração pelo trabalho que este senhor foi fazendo ao longo dos anos. Quer dizer, ele acabou por desmoronar um legado que ele podia ter muito bem preservado e hoje está aqui. Veio tudo abaixo. Como é que tu vais reconstruir uma vida que tu tanto lutaste agora com a idade já de reforma? É um pouco complicado. Então, eu acho que o governo desempenhou o seu papel. O governo não tem muito que intervir, porque a igreja tem os seus, digamos, as suas normas, as suas lideranças. Por isso é que eu digo, como esta igreja está sediada na África do Sul, os líderes desta igreja é que deviam vir cá e pôr um ponto final disto. Agora, como não sei, eu estou aqui a dar naquilo que é o meu parecer, que eu acho que este senhor, pelo papel que desempenhou nesta igreja, devia ter um estatuto privilegiado. Muito bem, João André, só mesmo para sairmos deste ponto, há quem, ou melhor, há vozes que ditam que esta insistência do ex-apóstolo da Igreja Veiga Apostólica, ou melhor, o ex-líder, está ligada a algum, ou melhor, tem algumas ligações políticas. Eu acredito que sim, porque se ele foi estatuído que ele deveria deixar e ele mantém-se, acredito que ele tem uma certa legitimidade, tem aproximação com figuras políticas que o fazem acreditar que pode fazer o que ele está a fazer. Se for a ver, segundo a entrevista que estava a dar, eu acho com um dos apresentadores, ele foi inaugurar escolas, capelas com ministros. Então, ele talvez pense que está num nível em que pode desafiar talvez aquilo que são as estruturas do Estado. Porque se ele está a exercer essa pressão, ele votou por quem? Quem lhe legitima? Quem está a colocar a mão? Existe alguém. Porque o que está acontecendo? Eu acho que numa das entrevistas, se a memória não me falha, citou-se que há questões de votação dentro da igreja, em que os membros daquela igreja votam no partido que está no poder. Então, como o governo não tem estratégias políticas, digamos assim, uma boa estratégia para fazer aquilo que é, digamos, a propaganda política para ganhar votos, então vai aliciando a questão de líderes religiosos, e os líderes religiosos aliciam de forma fácil os crentes. Por isso que eu estava a dizer, quem tem mais seguidores no mundo é um líder espiritual do que um político. Então um político, como percebe essa vantagem, usa o líder religioso. Agora lhe deixaram na bandeja. Ele percebe que está sozinho, mas ainda tem aquele apoio. Aqueles todos que trabalhavam com ele, ainda existem. Os ministros que ele foi inaugurar com ele, os ministros que prestou favores para eles, ainda existem. Então, é talvez nessa base de legitimidade que ele acha que pode fazer e desfazer da igreja. As questões internas da igreja nem nos preocupam. A preocupação é depois questão de violência dentro da própria igreja. Ele abriu uma capela em Gaza,
Nós não sabemos o que vai acontecer em Gaza. Está-se a dizer que aquele espaço pertence a uma instituição, eu não sei se é uma universidade e tal. Então, ele está a desafiar as estruturas estatais. Então, alguém está a colocar a mão. Tiraram vantagem, ele também precisa tirar vantagem agora. O mundo é troca, não interessa se é religião, é política. O mundo é barganha. Lhe dou, vai me dar alguma coisa no futuro. Então, eu acredito e tenho a certeza, porque as questões de eleições já foi dito que dentro da igreja existiam membros, quase todos, deveriam votar no Partido Frelimo. Então, eu acredito que há essa relação. Bem, doutor Camilo, será que há mesmo esta ligação com algumas figuras políticas, o que talvez leve à insistência do apóstolo a prevalecer, a querer prevalecer na liderança da igreja? Bom, eu não entro no campo da especulação enquanto não tiver provas concretas, mas aquilo que se propala pelo mundo, efetivamente, a igreja é usada. Não é novidade nenhuma, nós não estamos a descobrir a roda aqui, não é? A igreja é usada, não interessa se é pelo partido no poder ou pela oposição. A igreja é usada, porque tem pessoas que frequentam a igreja e que votam. Agora, de que forma que a igreja é usada, para que fins, bom, isso é no campo da especulação que eu recuso-me a entrar. Agora, o que nós temos que perceber é que quando fala-se de um ministro foi inaugurar, até faz-me rir, porque um ministro, antes de ser ministro, é uma pessoa, não é? Tem aquilo que é vida própria. Pode fazer parte da Igreja Velhos Apóstolos, ou pode ser muçulmano. Tem muitos ministros que vão sexta-feira comigo à mesquita, ou estão comigo na mesquita, não vão comigo, estão comigo na mesquita. Então, quando a gente fala sobre isto, quer dizer, em que qualidade é que essa pessoa que é ministro foi? Nós temos que perceber isto, porque sabemos que os ministros, até o presidente, tem a sua religião e frequenta a sua igreja. Agora, não podemos levar isto como se fosse um motivo político. O presidente da República já esteve a comemorar um Eid conosco. Ele sabe o que estava lá a fazer. Agora, o Calixto Costa esteve no campo desportivo da Matola. Ele sabe o que foi lá fazer. Ele não é muçulmano, não é? Então, nós não podemos levar isto. E por isso é que eu estou a dizer, quando a gente envereda por esse campo da especulação, é um pouco complicado. Estamos a seguir as ideias do tal de Batombe que faz este tipo de confusão. Agora, o que as pessoas têm que deixar efetivamente de fazer é partir para a violência. Aquilo tudo que houve, as lutas que houveram depois ou durante o culto, aqueles arremessos de cadeiras, socos, facas, é um pouco complicado. Por isso é que o colega aqui podia até estar a falar, há pessoas que foram identificadas como militares ou polícias que não estavam fardadas, mas frequentam a igreja. Então, o que isto quer dizer? Que estão infiltradas para perpetuar este tipo de coisas? Não. As pessoas são livres, estão num lugar de culto, vão ao culto ao domingo, independentemente daquilo ou da posição ou da farda que vestem, e estão lá para cumprir aquilo que o coração ou a fé lhe leva. É assim que eu penso. Doutora Laisa? Eu concordo com o meu colega. Eu penso que o Matombe não teria punho suficiente para fazer o que ele está a fazer se não tivesse nenhuma cobertura, nenhuma sombra sobre ele, lhe protegendo de certas coisas, ou de certas consequências do agir dele. Por que eu digo isso? Vou também concordar com o meu colega, não vou dizer que categoricamente existe lá alguém, mas claro que para quem analisa como observadora, eu percebo que uma pessoa em sã consciência que respeita a lei ou que sabe que a lei pode ser aplicada para ele, não estaria a fazer o que ele está a fazer. Se ele está a fazer o que está a fazer, é porque ele sabe que a lei para ele vai até uma certa página.
há um certo ponto que ele acaba tendo uma certa cobertura. Nós podemos até fingir, disfarçar que, de certa forma, nós largamos ele para o mundo, para as consequências lhe tocarem, mas não é assim. Não é assim. Ele tem a cobertura que tem e não podemos estar aqui a esconder e fingir. Essas questões são meramente políticas. Meramente políticas. Para mim, a Igreja Velha Apostólica, ela separou-se daquela que é a intenção de Deus para com a Igreja na Terra. A Igreja Apostólica, a Igreja num todo, ela primeiro deve se recompor e recuperar aquele que é o papel da Igreja. Primeiro, porque se eles, como Igreja, se organizarem, eles vão colocar ordem ali dentro da Igreja. E o próprio governo, se ele colocar a mão lá, ali é capaz de haver organização. Mas o que está a acontecer? A lei foi jogada. Se cumpre, não se cumpre, paciência. A Igreja tem os estatutos, mas no ato dos registros da Igreja, eu acredito que tem certos princípios que o governo mete a mão. Onde é que estão esses princípios agora? A Igreja Velha Apostólica tem seus estatutos. Eu creio que a Igreja tem estatutos para ela estar no território moçambicano a cultuar cá. Eles têm um estatuto que foi dado pelo governo. Esse estatuto pode e também não ser confiscado pelo governo. Aí é que, por isso que eu disse na minha primeira intervenção, aonde está o papel do governo? O governo tem criado leis para, de certa forma, apertar, fechar o cerco para algumas igrejas. Por que essas mesmas leis não são aplicadas para esta igreja? Esta em específico. Mas estas leis sufocam as outras igrejas. Não estou a querer dizer que as outras estão certas ou menos certas, mas esta está-nos a mostrar por A mais B que esta igreja está perdida. A palavra de Deus nos exorta a obedecermos à autoridade, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Se ele não está a obedecer às autoridades, significa que ele já deixou de ouvir Deus. Se ele já deixou de ouvir Deus, aqui já não tem que servir a lei de Deus para ele, mas a lei dos homens. É aí que o Estado deve entrar e resolver isso. Se eles não resolvem, é porque eles sabem que eles têm um ganho lá. E para eles é bom que esteja assim. Bom, eu se calhar em jeito de questionamento, e aqui criando um diálogo entre nós dois, uma igreja tem uma liderança que segue os tais estatutos que aqui evoca. A minha pergunta é uma: por que a liderança da Igreja Velha Apostólica não vem cá e faça uma intervenção para, digamos, para unir essas divergências todas? Por que a liderança da Igreja Velha Apostólica não vem para cá fazer isso? Porque, primeiro, esta liderança é que devia pôr fim a isto, não é? Porque eu acho que todos os crentes, não sei como é que, por isso é que eu disse, eu não conheço a essência da própria igreja. Estou aqui a falar sem conhecer a essência da própria igreja, mas parte do princípio, por exemplo, a gente vê na igreja católica, tem um papa, né? É a liderança da igreja católica, não é isso? Se estou errado, corrijam. Esta aqui é a liderança. Então, em outras igrejas tem um líder. A gente vê a igreja universal, tem lá o bispo Macedo. Esta aqui é a liderança, não é? Quando ele aparece, os ânimos acalmam. Ele, não sei como é que vou explicar isto. Nós, muçulmanos, temos uma liderança. Então, eu insisto nisto. A liderança das igrejas tem que se fazer prevalecer muito antes de intervenção do governo. O governo pouco pode fazer, senão até extinguir, fazer aquilo que fez. Privar as pessoas de frequentar a igreja. A minha pergunta é uma: isto é correto? Privar uma pessoa de frequentar a igreja? Não é correto. Então, a mim, o que está-me a causar indignação é que o que a liderança desta igreja está ou não está a fazer.
É a questão que eu deixo aqui para nós discutirmos. Muito bem, 30 segundos só para depois com todo sair. com todo respeito. O que Deste está a tema. acontecer é uma questão política. A liderança existe. O governo já disse que ele deveria deixar as capelas. Ele não está deixando. Significa que tem uma mão que está a proteger. Não podemos separar, porque nós sabemos que não há separação nesse estado, nessas condições. O Estado está totalmente intrínseco com a situação. Comungou com as ideias dele. Desde o momento que ele deixa abrir uma capela em Gaza, comungou. Se ele estava entrando em reforma, porque eu nem vejo, não há um conflito entre duas partes. Há um conflito entre ele querer se manter no poder, porque ele não está a disputar poder com ninguém. O que ele devia fazer era procurar um substituto, que ele, no meu ver agora, ele não quer procurar essa pessoa e deixar as pastas, porque supostamente ele criou várias instituições durante o tempo, inaugurou várias capelas e hospitais. Então, isso é uma questão religiosa misturada com a política. Ele já não é um religioso, é um político, praticamente. Então, ele foi abocanhando das influências que foi tendo com os ministros, com os líderes. Então, agora acha que tem capacidade suficiente para se fazer face contra o Estado. Porque os crentes, o que é que os crentes vão fazer? Minha pergunta, tu não estás a ir de encontro àquilo que é o cerne da questão. Independentemente se não existe esta diferença ou esta separação em que os políticos estão metidos ou não. Eu não estou a questionar isto. Estou a questionar aquilo que é a natureza desta igreja. Não sei se faço-me perceber. A natureza desta igreja. Esta igreja tem uma natureza. Tem um líder. Não sei, da forma que tens um papa, tens bispos, percebes? Tem uma hierarquia. É isso que eu estou a dizer. O Matrombe não é o expoente máximo desta igreja. O que eu estou a dizer, quem tem que pôr ordem nisto? É a hierarquia da igreja. Onde é que está? É isso que eu estou a questionar. Agora, o que se passa aqui embaixo, se o governo protege, se não protege, isso é outro assunto. Eu estou a falar da grandeza da igreja. Não é? Não sei se façam perceber. Estou a falar da igreja no seu todo. Que tem um líder que costuma vir de vez em quando, encher o estádio. Não sei se vocês façam perceber o que estou a tentar dizer. Este líder onde é que está? Para pôr o ponto final a isto. Porque se ele chega aqui e diz: Matrombe, você a partir de hoje já não é líder da Igreja Velha Apostólica em Moçambique. Não é? O líder é este fulano. Vamos investir, ou não sei como é que se diz, um novo líder. E proclama um novo líder. Todos aqueles que seguem, que têm fé nesta igreja, hão de obedecer a este líder. A minha pergunta é: onde é que está o líder da Igreja Apostólica? Muito bem, obrigado, Dr. Camilo. É muito sim de sairmos para o nosso segundo tema, tendo em conta que o nosso relógio, vamos olhar para a questão que tem que ver com as eleições distritais. João André, volto mesmo para si em relação a este ponto, olhando para aquilo que foi o primeiro encontro, neste caso dirigido, neste caso encabeçado pela Comissão da Assembleia da República, a 4ª Comissão da Assembleia da República. Os resultados tidos ontem, parece que há uma unanimidade por parte de algumas organizações da sociedade civil, políticos e também algumas agremiações religiosas, no que diz respeito à questão da realização, ou melhor, das condições para o escrutínio de 2024 para as eleições distritais. Parece que a pergunta que fica parece que há uma mudança de posicionamento por parte destes grupos. Olha, primeiro há uma necessidade de conceptualizar o que é sociedade civil em Moçambique. Nós temos problemas porque sociedade civil em Moçambique não é sociedade civil como um João, como alguém assim qualquer. Geralmente tem sentido um cunho político dentro da sociedade, da própria sociedade civil. O que está se a perceber? A questão da Renamo já se discutiu, porque está cedendo. Então, a sociedade civil agora quando aparece diz que precisa de mais de 70 mil milhões para fazer a estrutura funcional, mais de 41 milhões para fazer com que haja construção de novas infraestruturas. Eu peço a essa mesma sociedade nos procurar os valores de quanto é que se perdeu de 94, eu gosto de usar 94 como o nascimento de Moçambique, de 94
até cá, quanto é que se perdeu devido à falta de descentralização no país? Quantos informais existem no mercado que poderiam ser formalizados, mas como a estrutura tem que ser de cima para baixo, é muito difícil. A papelada leva muito tempo. Então, essa sociedade civil, qual é essa sociedade civil? Cooptada, sociedade civil no verdadeiro sentido. Temos que perceber quem são essas pessoas. Porque esse posicionamento, antigamente nós ouvimos, várias partes da sociedade civil diziam que tem que haver descentralização. E por que é essa mudança? Por isso que eu estava a questionar o que é sociedade civil a nível nacional. Se formos a ver, as personalidades que estão lá, talvez, a maior parte estão cooptadas, a maior parte já tem seus interesses acautelados. Então é muito mais fácil aparecer dizer que vai custar muito dinheiro. Quanto dinheiro nos custou esse tipo de governo que nós temos? Quantas empresas faliram? Quantas empresas saíram do país? Quantos jovens desistiram de criar uma pequena empresa, média pequena empresa a nível nacional? Com a descentralização, será que não podemos gastar para podermos ter essa descentralização? A democracia é cara. A democracia é cara. É menos cara em relação a uma ditadura republicana, como nós estamos a ter agora. Mas a democracia é cara. Então, nós temos que nos descentralizar. As pessoas, eu acho que há um problema, e nem é um problema de escola, porque essa sociedade civil é estudada. Ela percebe quais são as vantagens de uma descentralização. Agora, vão nos trazer a parte mais custosa. A vantagem não vão nos trazer. Para nós como sociedade civil, porque eu acho que nós, povo, é que somos sociedade civil, porque a questão lá são individualidades que foram escolhidas talvez a dedo, criaram uma organização, não é? Quem cria uma organização tem mais vantagem em relação a alguém que está trabalhando sozinho. Criou uma organização, tem seus interesses acautelados, porque não faz sentido nós levarmos muitos anos ou muito tempo a batalhar, a barganhar, para podermos ter eleições distritais e hoje estamos a ter unanimidade a dizer que não há condições para se criar. E aceitamos isso de mão beijada. Significa que todos os interesses foram acautelados. Olha, vamos lá. Temos governador, temos secretário de Estado. Que diferença há entre essas duas personalidades? Quanto dinheiro está gastando? Combustível, salário, mobilidade, tudo o que eles fazem envolve dinheiro do Estado. Por que não são retirados algumas partes do governo e descentralizamos o Estado? Então, essa sociedade civil tem que ser bem estudada. Que tipo de sociedade civil é essa? É aquela sociedade civil de afortunados, que conseguiu enquadrar-se numa instituição, conseguiu criar um grupo, está lá, fez a pequena barganha, saiu, porque o que acontece é o seguinte, nós saímos, falamos muito na mídia, depois acautelamos nossos interesses e ficamos em paz. Agora vamos concordar com tudo que aparece. É o que está acontecendo. 75 mil milhões de meticais. Olha, são preços reais, eu não nego. Mas talvez está a criar uma instituição da Europa. Nós não estamos na Europa. Porque esses valores que eles estão a falar, de funcionalidade, de novas instituições, o governo só precisa se descentralizar. Vamos deixar, tem situações em que o tempo resolve os problemas. Tem problemas que nós não resolvemos como seres humanos. Nossa capacidade humana tem limites. Vamos deixar o tempo. Vamos descentralizar o país. Vamos deixar o resto. Vamos perceber durante o tempo. Agora, eu tenho dúvida dessa sociedade civil. Agora, a oposição conseguiu acautelar seus interesses. A oposição já mostrou que conseguiu acautelar seus interesses. Tanto que eu sempre percebi que o erro, por exemplo, do Acordo Geral de Paz foi a questão econômica. Então, agora que está acautelada a questão econômica, todo mundo está enquadrado no Estado, consegue tirar um bocadinho daquilo que o Estado tem, então não tem nenhum problema. A maior parte de nós, 27 e tal milhões da população, vamos ficando assim, sem uma mão de ferro contra o governo. Porque está a perceber que parece que o governo, o poder, conseguiu tudo o que queria. A sociedade civil e a oposição estão a concordar. Esses estudos não apareciam antes da mudança constitucional. Aparecem agora. Sem menos de 5 anos. Então, há esse estudo que até 2020 são mais de 71 mil milhões de meticais, mais de 41 mil milhões de meticais. Então, temos que perceber que tipo de sociedade é essa. E de onde vem? Nós queremos esses indivíduos para podermos estudar o histórico desses indivíduos, para podermos perceber de onde é que são. E daí nós vamos perceber que não é uma sociedade civil na verdadeira forma. É uma sociedade civil de quem conseguiu criar um grupo e pronto, seus interesses estão acatelados. O Estado é muito esperto. O Estado, ele consegue cooptar. Te dá aquilo que você quer e te manda calar. É o que está acontecendo agora. Isso é um grande atropelo à democracia. Isso, não sei que partido, não sei que sociedade vai aparecer para ajudar a população moçambicana nesse despertar. Porque nós já estávamos numa fase de despertar. Agora, quando aparece a sociedade civil, aparece
as oposições a angariarem-se ou a engrenarem nesse sistema, fica difícil perceber, afinal de contas, nossos pais tinham razão, não tem oposição. Porque nossos pais batem na tecla, nós discutimos com nossos pais em casa. Não, pai, não, filho, não tem oposição. Então, nós estamos a conseguir ver agora, acoplando com aquilo que nós fomos estudando durante o tempo, com aquilo que nossos pais dizem. Então, há uma necessidade de se perceber. Essa sociedade civil, esse estudo fez agora. Me inquieta essa sociedade civil. Então, nós temos que perceber. Nossos interesses estão catelados, mas a luta é para todo Moçambique. Não é? Porque agora o foco, por exemplo, agora já o foco é Cabo Delgado. Vão criar uma outra discriminação para corrigir discriminação. Não é? E a população, ela estuda. A população não é muito ignorante. Ela percebe durante o tempo. Não é? Percebe durante o tempo. Então, há uma necessidade de se perceber. Eu não, sinceramente falando, não estou a perceber em que roda nós estamos a girar, não é? A nível nacional. Criamos muito barulho para a descentralização, até criamos projetos, escrevemos dissertações e tal. Agora são nossos docentes, não é? Que vêm e dizem que não há condições para se criar. Porque esse dinheiro deveria ser investido na educação, na saúde. Quanto dinheiro se investiu na educação e na saúde? Mas o impacto orçamental de que se fala aqui também está ligado com a questão das intempéries que o país sofreu, a questão também de Cabo Delgado. Olha, é assim. Problemas existem no país, em todo mundo existem. Mas o grande problema é descentralizar. Se nós não conseguimos descentralizarmos-nos, sempre teremos esses problemas, porque esses problemas nunca vão acabar, não é? A educação, pode-se investir quanto dinheiro, mas enquanto não há descentralização, enquanto o teste tem que ser feito não sei aonde, enquanto o diretor tem que ser eleito não sei por fulano e beltrano, sempre teremos esses problemas. Porque a questão de Moçambique não é a educação, não é a saúde. É a raiz que tem problemas. E é essa raiz que nós temos que retirá-los. Em política, como nós não podemos, como população, não podemos fazer mais nada. É descentralizando que todo mundo vai mostrar a cara. Quem sabe fazer, vai fazer. Quem não sabe, vai se mostrar. E daí nós teremos mais acesso ao poder. Porque agora não temos acesso ao poder. Eleger um governador, ainda falta. Nós temos que estar mais perto das entidades públicas, não é? Então, o orçamento, pode ser, Moçambique, a balança de pagamento depende do exterior. Por que não pede ajuda para descentralizar? Pediu ajuda para a guerra dos 16 anos, pediu ajuda para a independência, pediu ajuda para os acordos de 2019, pediu ajuda para a questão de 2014. Por que não pede para isso? Por que não pede agora? Quantos milhões nós fomos aldrabados de coronavírus? Nos deram telefoninhos aí, você nunca recebeu dinheiro. E nós vimos ali mesmo no momento do registro dos cartões. Registravam para eles. Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Porque o estudo que foi feito para a descentralização, o acordo que foi feito, deveria ter acoplado essas situações todas. O estudo não podia ser de um indivíduo. Não foi de um indivíduo. Foi de a sociedade civil esteve lá. Eu lembro muito bem. Fez o estudo. Por que não disse, na altura, que o partido no poder tinha razão? Muito bem, doutora Laisa, esta unanimidade por parte destes grupos está mesmo, concorda-se mesmo porque tem que ver mesmo com a questão orçamental ou aqui, se calhar, outros interesses ligados a estes grupos? Claramente que há outros interesses aqui ligados. Eu quando vi o tema, até me assustei, porque vem que políticos e sociedade civil, eu me perguntaria quais são esses políticos, além da Frelimo, que concordaram que não há condições para se fazerem eleições distritais. Quais são os outros políticos que concordaram com isso? Porque nós também temos que procurar ver esses estudos, a quem eles foram direcionados. Porque eu aprendi na escola que quando a gente vai fazer um estudo, nós temos que procurar todas as camadas sociais, que é para a gente ter o pulsar de toda a nação, porque nós temos estudiosos, temos pessoas de pouca escolaridade, temos pessoas nas urbes, temos pessoas nas zonas rurais. Então nós temos que ter o pulsar dessas pessoas todas, porque as decisões não podem favorecer a um e prejudicarem aos outros. As decisões têm que ser tomadas para o bem comum, para o bem da sociedade.
quando se fez o estudo, definiu-se que até 2024 nós teríamos condições em 2024 de ter as eleições distritais. E chega-se a 2023, já não temos condições. Qual foi o estudo que se fez nessa altura? Aonde é que está o estudo que foi feito nessa altura? Porque o estudo não é só dizer nós temos vontade. O estudo deveria ter acautelado essas circunstâncias que estão a aparecer agora, das finanças, dos dispêndios de valores. Devia ter se estudado isso na altura. Nós negarmos hoje as eleições distritais é negar um direito constitucional, porque está plasmado na nossa Constituição que nós em 2024 teremos eleições. Essas eleições devem acontecer. Nós, como MDM, estamos posicionados dizendo que as eleições distritais devem acontecer aos custos que forem. Nós estudamos e temos visto em todo o mundo a revolução é cara. Não haverá revolução enquanto nós não quisermos investir para esta revolução, enquanto nós não tivermos que pagar por ela. O que está a acontecer é que uma sociedade civil pequenina sociedade civil e uns políticos também pequeninos, alguns, esse grupo, eles sentaram e acharam que se for assim, eles acabam perdendo um e outro poder. Porque aqui a questão está no poder. O meu colega de painel aqui esteve a dizer, quando falamos do primeiro ponto, que a questão do poder é que o poder anima. Quando a pessoa já abocanhou o poder, a pessoa já não quer largar. E aí está a questão de tu procurar saber aonde é que eu estou a falhar ou o que é que eu estou a fazer bem. Porque se o colega aqui sabe que eu estou a fazer um bom trabalho, eu não posso ter medo de colocar o poder à disposição para quem puder chegar lá, para quem puder ir fazer diferente ou para quem puder fazer melhor do que eu estou a fazer. Mas não é o que está a acontecer com o nosso governo. O nosso governo está de portas fechadas para aquele grupo que tem algum ganho ou que ajuda naquele que é o interesse da Frelimo. Eu arriscaria em dizer que esta sociedade civil, que veio hoje a dizer que nós não temos condições para as eleições distritais, é uma sociedade civil que corrobora com o egoísmo e o egocentrismo que a Frelimo tem nutrido nos últimos tempos, às custas do sofrimento do povo. Por que que nós temos uma figura de governador? Depois temos lá a figura do secretário de Estado. O que é que o secretário de Estado está a fazer ali onde é área de jurisdição do governador? O governador é eleito, mas nós temos alguém que vem acima do governador que é indicado. Significa que, apesar de nós estarmos a correr para alcançar o poder, depois de nós alcançarmos o poder, nós teremos a figura do secretário de Estado a sufocar o nosso trabalho. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses termos sociedade civil, políticos, não sei o quê. Essas pessoas têm que aparecer e dar a cara. E parar de usar-nos. Eu não entendi como é que veio ali o termo políticos, porque nós, como MDM, não concordamos com isso. Nós partimos do princípio que deve sim haver as eleições distritais, porque está na Constituição. Já não é questão de nós estarmos a discutir hoje. Esse assunto já para nós já foi resolvido. É só questão de se cumprir. Está ali. Vamos cumprir. Muito bem, doutor Camilo, a sua análise? Bom, nós já tínhamos discutido esta questão das eleições distritais. Eu sou apologista de que o poder, temos que entregar o poder aos locais, mas também temos que olhar para aquilo que é esta questão, como é que a gente começou e onde é que a gente está com esta questão da descentralização. Nós ainda não conseguimos consolidar a descentralização no seu todo neste primeiro passo que demos, que é a questão da municipalização. Nem ainda os próprios municípios conseguem gerir tudo aquilo que está, digamos, pautado para aquilo que são
para onde os tentáculos do município têm que atingir. Os municípios ainda não têm o controle das escolas, os municípios não têm o controle total dos postos de saúde, os municípios não conseguem ter uma autonomia financeira ainda, há problemas sérios, continuam a mamar, entre aspas, na teta do governo, na questão orçamental, ficam privados de pagamento de salários porque dependem do desembolso do governo. Então, nós temos que olhar que estes municípios todos que já foram consumados ainda continuam a sufocar o governo. Eu não olharia para questões financeiras de nós não fazermos as eleições distritais, nem para as questões climáticas, porque não acho que isso seja um motivo suficiente. O motivo verdadeiro é que nós ainda não estamos prontos para partir para um outro passo desta questão da descentralização. Não estamos preparados ainda, não consolidamos ainda este novo fenómeno que é a descentralização. Então, por isso é que eu defendo que neste momento não é um momento próprio para nós partirmos para as eleições distritais, porque estamos a cometer outros atropelos. Então, na minha opinião, é que temos que todos os partidos políticos têm que olhar para esta questão. Eu entendo o questionamento por exemplo, do MDM, da Arnamo, que Arnamo esteve na questão da negociação para eleições distritais agora, né, em 2024. Mas na altura em que o governo cedeu, as partes estavam muito tensas, havia uma situação grave de um braço de ferro muito forte entre o governo e Arnamo, e Arnamo na altura ainda era um partido armado. O governo teve que, de certa forma, fazer uma cedência para que isto aconteça. Isto é minha opinião, não é? O governo fez a sua cedência, marcaram-se as eleições para 2024, mas quem faz as leis são os homens. Os homens também são falhos e nós temos que perceber isto. E neste momento, se olharmos a conjuntura, há municípios que estão de rastros, mesmo que estejam nas mãos da oposição. E nós temos que ser realistas. Não conseguimos fazer uma gestão de um município. Não conseguimos ter projetos. Eu estou a falar no geral, tanto os que estão nas mãos do partido no poder como da oposição. Eu fiquei satisfeito quando agora chegou um valor para o município da Beira, em que o MDM tinha apresentado uma proposta para a questão da costa e drenagens, acho, exatamente, construção das bacias. É isto que os municípios têm que fazer. E nós não estamos a inventar a roda. Os municípios têm que apresentar coisas palpáveis. E se nós olharmos para uma conjuntura geral, quantos municípios apresentaram propostas ou projetos desta natureza ou outra natureza? Quantos municípios foram buscar dinheiro para propostas concretas, locais? Estamos a falar de assuntos locais. Quantos municípios? Então nós temos um problema em que estamos a chorar por culpa própria. Porque se nós tivéssemos neste período todo consolidado esta questão da descentralização, hoje estaríamos a partir livremente para outro passo. Mas, Dr. Camilo, só mesmo para sairmos deste tema, neste pacote, o que é que está a faltar para que o país consolide a questão da descentralização? É efetivamente esta consolidação. Nós temos que, eu uso este termo consolidação da descentralização. É que nós não estamos, nós não estamos fortemente preparados para partir. Eu sei que a sede de poder é muito grande,
E acredito que as pessoas têm uma expectativa muito grande de que, se partirmos para eleições distritais, há de haver oportunidade para todos. Quer dizer, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com aquilo que efetivamente esta descentralização vai servir. É para servir o povo. Nós temos que criar condições locais para poder sair deste, vou usar um termo que já não se usa muito, subdesenvolvimento, desta pobreza absoluta. E se nós não conseguirmos ser autônomos, se nós não conseguirmos empreender por projetos concretos, locais, se nós não conseguirmos ter, digamos, pautar para aquilo que é o desenvolvimento local, olhar para aquilo que é o conteúdo local, para poder desenvolver os lugares, é um pouco complicado. Sua opinião, Dr. Camilo? Desculpa, Quanto tempo? Eu gostaria de rebater um bocadinho. Um instante só, deixe-me questionar aqui o Dr. Camilo. Quanto tempo, na sua opinião, o país precisaria para consolidar a descentralização? Bom, a questão temporal é complicada, por isso é que estamos neste barulho. O que eu estou a tentar dizer é que nós temos que partir, temos que olhar. Eu não vou estar aqui a definir um tempo para poder haver essa consolidação. Estou a trazer, digamos, aspectos para partir para esta consolidação. Não é? Agora, cabe a quem de direito definir os deadlines para partirmos por outra coisa. Mas eu vou voltar a dizer. Mas já tinha sido definido o deadline. Aí está. Por isso que se definiu 2024. Eles estudaram e acharam que em 2024 nós teríamos condições para ir às eleições distritais. E as mesmas pessoas que fizeram o estudo e definiram 2024, hoje voltam a dizer que não. E não é uma questão de não estarmos preparados para atingir. Porque se dissessem não, nós não vamos às eleições distritais porque nós notamos que os municípios não têm capacidade de se gerir. Não é isso que eles estão a dizer. Estão a dizer que é por falta de dinheiro. É por dificuldades monetárias que nós não vamos lá. Então significa que nós temos a capacidade, só não temos dinheiro para isso. Diferente do que o colega aqui do painel está a dizer. Não, para mim, a questão... Eu estive ontem lá na auscultação por causa dessa questão da descentralização. Por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eu disse no início da minha intervenção, eu não concordo muito com a questão de que as pessoas usem a questão do orçamento, a questão orçamental e a questão das condições, seja a questão de Cabo Delgado ou dos desastres naturais para isto, porque são questões que acontecem. Nós não podemos prever esse tipo de situação, não é? Mas, tirando a questão orçamental, porque nós sabemos que, eu acho que as pessoas partiram para esta questão do orçamental porque o governo está sufocado. E nós sabemos disso, o governo está sufocado. E eu vou voltar a dizer, se os municípios deixarem de mamar na teta do governo, de certeza absoluta que vai sobrar muito dinheiro para podermos alocar para este passo que a gente quer atingir. Mas é que quem está a sufocar o governo nem chegam a ser os municípios. O próprio governo, ele está-se a autossufocar. Com o nível... O meu companheiro esteve aqui a falar de cargos e cargos que eles vão inventando para poder colocar os seus camaradas em situações financeiras confortáveis. É aquilo que está a sufocar a nossa economia. É aquilo que está a sufocar os nossos fundos. Aquele que era o valor para o funcionamento dos municípios. O meu companheiro falou aqui muito bem das bacias da cidade da Beira, que é um projeto que não é de 2022 nem 20. É um projeto da altura do saudoso Davis. E o projeto está parado, porque o governo não permitia que aquele projeto seguisse. Exato. E o governo apareceu, por que o presidente Albano apareceu apresentar o projeto físico para o povo moçambicano? Porque o governo apareceu apresentando aquele projeto como sendo dele. Como se o governo da Frelimo quer fazer as bacias lá. E nós aparecemos a dizer, não. Esse projeto já começou, já está em andamento, já existe uma bacia feita. O que nós estamos à espera é de financiamento para continuar.
Exato. bem, É João, assim, 30 primeiro segundos. nós temos que perceber uma coisa. Se nós não deixarmos a criança gatinhar e cair, não vai Como é que ela andar. vai andar? E nós estamos a dizer Sim, que vamos queremos deixar a criança descentralização, sentada. mas temos que nos preparar para a descentralização. Nós saímos de um país socialista para capitalista sem nos prepararmos. Sim. Por que não podemos fazer agora? Porque desde o momento que o município, como é que vai apresentar um projeto se não é autônomo? Aí Porque está. apresenta-se o projeto como não faz parte dos interesses dos políticos no poder, não vai avante. Então, se nós descentralizarmos, cada um vai ter projeto. Eu acredito que tem mentes a nível nacional que podem apresentar projetos, procurar financiamento e desenvolver o projeto andar. Agora, se o projeto tem que ser assinado por alguém do partido da oposição, para andar nunca vai andar. Nós temos que deixar a criança gatinhar. Nós fizemos uma revolução de socialismo para capitalismo. E por que não podemos fazer essa revolução dentro da própria revolução que nós fomos obrigados a aceitar? Muito bem, muito obrigado. Vamos chegar agora para o nosso último tema de forma rápida, estamos já sem tempo. João André, volto mesmo para si. Como é que olha para esta posição por parte do governo moçambicano a advertir que as viagens para a África do Sul devem ser apenas de caráter urgente? Até que ponto isso talvez pode impactar de forma negativa aquilo que é o negócio de vários moçambicanos que saem do país para a África do Sul à busca de produtos, talvez para a revenda e para outros fins? Primeiro, convidar a sociedade civil que disse que a descentralização ia custar, para ver quanto é que vai custar para os moqueiristas e todos os moçambicanos que governem na África do Sul. A desafio primeiro a eles a fazerem isso. Segundo, mostrar que o governo não está preparado. Como é que um consulado, posso dizer um corpo diplomático, negocia para você ir à África do Sul das 9h30 às 13h30? Então, não está a representar os interesses do Estado. Porque quando um governo está a negociar a questão da violência, nós deveríamos ser em vantagem. Em política é assim que funciona. Cada Estado tem que zelar para aquilo que é o desenvolvimento ou para aquilo que são os interesses do seu cidadão. Agora, dizer que não pode ir à África do Sul sabendo que a maior parte da população moçambicana, digamos assim, entre aspas, vai à África do Sul e goeva. Nós goevamos com a gente da África do Sul. Vendemos a nível nacional. E agora restringir, como é que vai ficar? O próprio mercado, como é que vai se abastecer? Mercado grossista, como é que vai se abastecer? Então, esse consulado negocia o quê? É ineficaz, não conseguiu negociar, não conseguiu barganhar com o Estado sul-africano. E mostrar a posição. Olha, eu não sei por que a gente tem medo de negociar. Porque fomos camaradas na guerra de libertação. Agora já não pode funcionar isso. Os Estados Unidos, quando chega no Estado, a Rússia, quando chega no Estado, a França, quando chega no Estado, está a negociar de igual para igual. Não podemos nos humilhar dessa forma. Restringir a sua população, sabendo que, olha, estamos no mercado, na SADC, estamos na luta para ter mercado, livre circulação de bens, serviços e pessoas. E por que nós agora temos que restringir? Significa que há uma ruptura no governo. O governo não está conseguindo nem gerir com a África do Sul, que é vizinho, que nunca teve conflito com a África do Sul. Mostrar que nós queremos que a população entre, porque aquilo é ganho mútuo. Não é ganho individual só de Moçambique. A África do Sul ganha, nós estamos a ir levar coisas de bolo. Agora, a população que depende, nós temos vários moqueiristas, nós temos tios, pais, amigos que vivem indo à África do Sul. Por que essa sociedade civil e a oposição agora não vem fazer os cálculos de quantas famílias ficarão falidas nessa situação? Significa que a política sul-africana conseguiu o que queria. Conseguiu o que queria. Fechar a fronteira. Fechou. Não é? Não se justifica que o governo vá negociar e nos traga em mão o resultado de que não podemos ir à África do Sul. Que situação de emergência é essa que eles estão a dizer? Dizer, devido ao congestionamento, os caminhões passaram de 200 para 600. Olha, que justificativa é essa? O Estado não pode dizer isso. Está a especular. Que estudo é esse que foi feito? Então, o governo, por favor, eu espero que aqueles que estão nos cargos políticos procurem assessoria. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas procura assessoria para falar. Muito bem, doutora Lásia, em menos de mesmo 30 segundos, peço para ser muito breve, para gerirmos o nosso tempo. Eu diria que o governo deve tomar o seu papel de volta. O governo moçambicano largou este país ao Deus dará. Este país está como um barco no mar, sem marinheiro ou sem aquela bússola. Nós estamos andando só e vai Deus é que sabe para onde é que a gente vai parar com isto.
O governo moçambicano deve parar, conforme estava a dizer o meu colega aqui, de nos comportarmos como se nós fôssemos os pobrezinhos da história. Que tudo nós dependemos da boa fé, da boa vontade da África do Sul. A África do Sul, quando precisou de mão de obra para as minas, usou mão de obra moçambicana. E eram muito bem-vindos os moçambicanos lá. Agora nós já temos restrições para ir à África do Sul. Será que nós não temos nada na manga que possa colocar a África do Sul também em xeque-mate para usar agora? Será que nós não temos nada? O governo que deve fazer também, na minha opinião, o governo tem que parar de depender do estrangeiro para resolver os problemas internos. Nós, como Moçambique, temos muita riqueza, temos muita terra, temos muitos rios. Nós estamos numa posição privilegiada. Uma posição privilegiada geograficamente. Mas para nós, a nossa posição geográfica é uma catástrofe. É uma catástrofe porque as intempéries nos assolam, os rios nos afogam, mas não era para isso que Deus nos colocou aqui. Nós estamos, os portos todos estão aqui conosco. A África do Sul depende de quem? Para a comunicação com os estrangeiros em termos de portos. Somos nós. Mas eles conseguem nos pôr numa situação de checkmate e nós ficarmos ali tipo uns cachorrinhos a pedir favor para eles. E eles agora têm o poder para estar a nos colocar nessa posição, porque nós damos. Daí que está o governo deve criar políticas que criem estabilidade na economia moçambicana, para nós pararmos de trazer óleo da África do Sul, batata da África do Sul, cebola da África do Sul. Nós vivemos da África do Sul. Será que nós não conseguimos produzir tudo o que a África do Sul nos traz? Será que nós não temos nada aqui de útil para usar? Os nossos jovens, a todos os dias, estão a sair do Rovuma até o Maputo para ir à África do Sul, à busca do sonho de ter uma vida melhor. Porque nós perdemos a esperança de ter a vida melhor aqui em Moçambique. O governo tem que criar políticas que abracem os nossos jovens, que abracem a massa laboral deste país a trabalhar e a desenvolver este país, para parar de procurarmos países desenvolvidos, para nós irmos nos desenvolver. Nós temos que desenvolver esta nossa terra aqui. Obrigado, doutora Lázaro. Doutor Camilo, tem 3 minutos. Bom, foi um primeiro passo que o governo já devia ter tomado há muito tempo, mas nunca é tarde para tomar tal decisão. É uma decisão de precaução, não de proibição. As pessoas são livres, o mercado, a gente sabe que o mercado sul-africano é o mercado mais apetecível para os moçambicanos, e esta posição do governo e da diplomacia, neste caso, foi no sentido de precaver, de prevenção, neste caso, por tudo aquilo que acontece aos nossos irmãos que se fazem à África do Sul. Agora, eu também ia aqui reforçar, dizer que a diplomacia moçambicana ou o corpo diplomático na África do Sul pouco ou nada pode fazer em função dessas atrocidades todas que acontecem na África do Sul. Quem tem que tomar as rédeas neste sentido é o próprio governo sul-africano, que tem que acabar com isto. Nós não podemos ter uma, digamos, interferência, seja militar ou policial, num país em que não é nosso. Por esta razão é que o governo tomou esta medida de prevenção. Agora, por outro lado, nós temos que perceber que, tanto como governo, deste lado, que é o país, que é Moçambique, nós podemos tomar outras medidas que possam afetar o país que é a África do Sul. E é isto que nós temos que lutar. E o governo, por exemplo, pode, neste momento, fechar as fronteiras para os produtos sul-africanos que entram aqui em Moçambique. Eu acho que, a partir daí, havia de se perceber que, efetivamente, aquilo que os sul-africanos acham que os moçambicanos estão a roubar os empregos ou são a causa do desemprego na África do Sul, íamos perceber que não é bem assim, porque tanto entre os produtos sul-africanos cá em Moçambique, como muitos produtos de Moçambique vão para a África do Sul. E muitas pessoas vão vender coisas lá para trazer outras coisas para cá. E olhando para aquilo que
estavam aqui a falar os meus colegas de painel, o Moçambique já produz. Para mim, o mercado grossista de desempeto, para mim, eu acho que o governo também tem que olhar para aquilo que são os cartéis, aquilo que domina o mercado nacional de qualquer produto. Quem inflaciona o preço, quem mete o produto que quer no mercado nacional, são esses cartéis. E nós temos que olhar muito para bem. esses... Dr. Camilo, o nosso tempo já nos foge. Continuamos o nosso debate a próxima terça-feira. Assim, caro telespectador, gratos pela atenção dispensada. Até a próxima. Tchau, tchau.